nós queremos nesta noite, com muita alegria, receber o nosso querido pastor Alcides Sá, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus para nós na noite de hoje. Ele vai estar fazendo a apresentação da sua esposa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Alcides, que Deus abençoe, fique à vontade. Amém? Amém, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que me controlar aqui, porque às vezes saem as outras palavras em espanhol. Eu estou numa igreja brasileira. Graças a Deus poder falar um pouquinho a nossa língua, né? Quero agradecer imensamente pela vida do pastor Carlos, irmã Denise, glória a Deus, por essa família e poder revê-los novamente. E gostei do lugar, gostei do local, que bênção, glória a Deus. Que Deus possa usar vocês grandemente nesse lugar e que Deus proporcione bênçãos depois que nós, depois de atravessarmos toda essa situação em que o mundo se ha colocado, né? Dessa pandemia, esperamos ver frutos através de todo esse processo. Aleluia. E quero agradecer a todos os nossos irmãos que nos veem através das lives e a família de Nova York. Aqui está o seu pastor. Espero que vocês entendam português um pouco, vão aprender. Se não entende, pede o Espírito Santo para que possa interpretar, dar a interpretação. Como estamos tão agradecidos, eu quero agradecer também pela família Giovanni, Alcioneide, esse casal, essas ovelhinhas que também tivemos oportunidade de serem nossas ovelhinhas lá em Nova York. E estamos bem aconchegados, fomos bem recebidos na casa deles, VIP, amém. Glória a Deus. Só que eu acho que o pastor Carlos, eu subi um pouco de peso, porque sinceramente, né? Mas Deus é fiel, vou ter que voltar alguns jejuns para poder tirar tudo que aqui nos proporciona aqui em Texas. Os irmãos aqui é uma bênção, graças a Deus, agradeço a todos vocês. Também está aqui a minha esposa, Sônia de Sá, essa esposa maravilhosa que tem me acompanhado, que temos já uns longos anos nos conhecidos, glória a Deus, nessa aliança, essa família que foi formada através desse enlace matrimonial. 25 anos atrás encontrei essa jovenzinha, glória a Deus, o melhor da Argentina. Ela é argentina, mas fala bem português, e graças ao Senhor. E também os nossos filhos, Gabriel e Eliana, os nossos filhos, nossos herdeiros, o que Deus tem nos dado e proporcionado nesse tempo maravilhoso aqui, nessa transição, porque estamos aqui de passo, não estamos aqui permanente, não estaremos aqui permanente nessa terra, mas desfrutamos do melhor da terra, e sei que Jesus está voltando. Quantos creem assim? Amém? Amém? E Deus precisa de famílias saudáveis, famílias que realmente sejam a expressão de Deus aqui na terra, verdadeiros representantes de Deus na terra, e vamos falar um pouco disso nesta noite. O tema que eu gostaria de trazer, e vou tentar trabalhar com a família, vou tentar também trabalhar com a palavra de Deus, porque precisamos basear, fazermos esse firmamento através dos princípios da palavra do Senhor, através de exemplos que Deus tem dado através das Escrituras. E o tema que eu quero trazer para vocês, o altar da aliança. Esse tema eu sei que vocês já aprenderam muito sobre o altar da aliança, fala sobre aliança, mas eu quero dizer uma coisa, já principiando esse tema, essa mensagem, de que não existe, se você vai fazer uma aliança, se não tem um altar, acabou por aí, porque a aliança é formada sobre um altar. 25 anos atrás, eu tive essa oportunidade de conhecer essa jovem maravilhosa, a minha esposa, e quando a vi, esse compromisso nasceu, e ali nós levamos em sério esse compromisso, vimos toda a projeção de Deus e todas as perspectivas daquilo que Deus havia plantado em nossos corações. Ela tinha uma necessidade, eu também tinha uma necessidade, nos juntamos e fizemos essa aliança, e graças ao Senhor, são 25 anos que tenho conhecido essa obra de arte maravilhosa. Amém. Glórias a Deus. Mas vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre esse altar,
que é necessário, e não sei, vocês que estão aqui nos ouvindo, os irmãos que estão nos ouvindo através da live, vocês sabem muito bem que se a aliança sem altar, ela não é aliança. Ela precisa, e nós precisamos edificar a nossa família sobre esse altar. Se eu falar de altar, eu estou falando, irmãos, na palavra, no original, realmente a palavra altar significa matança. Uau, palavra forte, né? Altar na Bíblia, o significado do altar é matança. No original hebraico é matança. E se tratando disso, altar, já aí vamos ver algo interessante. Quando se trata de aliança, algo tem que morrer. Se você vai falar de aliança, se nós vamos falar de aliança, nós estamos colocando algo aqui muito importante. O primeiro de tudo numa aliança é morrer algo. Tem que morrer algo para que essa aliança possa ser firmada, confirmada. Então, esse altar na Bíblia explica muito bem que é um lugar onde se morre. O altar na Bíblia é onde morre em lugar do outro. Vocês se lembram o que Jesus fez, a aliança que Jesus fez? Ele morreu no altar, e o altar era a cruz, e ali ele teve que morrer, mas ele não morreu ali para ele mesmo, ele morreu para alguém, por nós. Esse é o significado do compromisso. E quando nós falamos de família, nós estamos falando de morte. Você morre para poder dar. Você será o substituto daqueles membros que compõem aquela família. Você vai pelejar por eles, você vai conquistar. E é interessante que é morrer em lugar do outro. Você, quando tem uma aliança, você não está matando a você mesmo. Você também está trazendo a luz, através da sua morte, você está trazendo vida para essa família. Porque vai exigir sacrifício, vai exigir muito dos seus esforços para você levantar e erigir essa casa. Dar para que outro receba. Isso é aliança. Dar para que outros recebam. Você não só recebe porque a aliança ela é recíproca. Um lugar também, que nós sabemos que é comunhão com Deus, isso vocês já sabem, um lugar, irmãos, altar é um lugar de reconciliação, e se a família não tem reconciliação, se o pai e a mãe não se reconciliam com seus filhos não sabem o que é a palavra reconciliação dentro da casa, você perdeu sua família, você perdeu. Mas eu não tenho filhos, mas você tem filhos espirituais. Começar os princípios na casa é começar com renúncia. Você deve renunciar. E esse altar, ele fala de restauração e principalmente, irmãos, fala de compromisso. Pai, mãe, esposo, esposa, é compromisso. Você tem que respeitar ela tem que te respeitar. Às vezes as pessoas pensam assim: puxa vida, a mulher ela tem que ser submissa ao marido. E às vezes as mulheres pensam assim: puxa, que difícil, tem que submeter essa pessoa. Eu tenho que submeter o caráter desse homem, eu tenho que submeter a vontade desse homem. Mas às vezes a gente esquece daquilo que Deus havia escrito na sua palavra, e Paulo acentuou claramente, e ele mostrou isso, dizendo para nós que o homem tem que o quê, irmão? Ser submisso à mulher? Tem que amar. Eu creio que para nós o dever de amar a mulher, o dever de amar a nossa esposa, eu acredito que é também um fator muito difícil, é algo muito difícil também. Não só a mulher ser submissa a seu esposo, mas amar. Porque ela, então, ia dizer que a Bíblia diz que a mulher não tem o compromisso de amar o seu esposo, mas só se submeter. Mas a responsabilidade, para mim, no meu conceito, é que o homem tem uma responsabilidade maior do que da mulher, porque ele tem que amar, ele tem que abraçar ela, quando ela estiver chorando, quando ela estiver ali em dor, tem que estar do lado dela. Agora, irmãos, a aliança sem um altar, sem constituir um altar, não é aliança. Você deve construir um altar na sua casa. Você tem que construir um lugar onde ali é seguro, onde você vai trazer ali a restauração, o compromisso, a reconciliação.
Nós estamos perdendo muito por causa dessa falha e desse ato não erigido na família, não levantado na família. Um altar que muitas vezes está, irmãos, de uma maneira assim, falho. Não existe mais altar dentro da casa. O marido não ora, a mulher não ora, os filhos não oram, ninguém ora, ninguém canta, ninguém louva. É tudo um altar, é tristeza. Sabe por quê? Porque não houve matança. Alguém não pagou o preço nessa família, nessa casa, para morrer, para poder dar vida. Jesus morreu para dar vida, mas enquanto essa família pensa nela mesma, puxa, é difícil. A família tem que pensar em algo assim, algo tem que morrer em mim para eu poder então dar vida àquele que está debaixo desse teto, aquele que está comigo, está vivendo debaixo do mesmo teto que eu. Quero trazer para vocês, irmãos, uma aliança linda. Teve seus problemas, de Abraão e Sara, uma aliança divina que Deus fez com esse homem, Abraão. E em Gênesis capítulo 12, existe um versículo aqui para iniciar. Gênesis 12, versículo 2 ao 3 diz assim: Deus disse assim para esse casal: farei de ti uma grande nação. Projeta comigo agora, entra agora nesse versículo para entendermos melhor. Todas as famílias, diga comigo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nessa aliança, é o dever de cada família abençoar outras. Por seu intermédio, Abraão. Por seu intermédio, Sara. Porque pensamos assim, a promessa foi dada a Abraão, mas vamos desprezar ali a outra metade? Não, Sara também faz parte desse processo. Aqui tem um princípio interessante: não fazemos alianças para nós mesmos. Quando nós fazemos aliança, quando você fez aliança com Deus, foi por causa de uma necessidade. Você casou por causa de uma necessidade. Você tem sua esposa, você tem seu esposo por causa de uma necessidade. Veja agora como se relacionam as coisas. Sua necessidade agora é minha, a minha necessidade agora é sua. Somos agora uma equipe. Não fazemos alianças para nós mesmos, mas para entender isso, para que seja recíproco essa aliança, exige a necessidade do altar. Mas se ele está no quarto, ela está no outro quarto, se o filho está no outro quarto, está com o celular, não tem comunhão, não vai haver aliança, e essa aliança vai se perder. E o propósito de Deus para essa casa, para essa família, era generacional. Está bem assim a palavra? Generacional, para gerações? Era generacional. Generacional. As alianças sempre ocorrem por causa de uma necessidade. Você casou por uma necessidade, ou não? Você simplesmente, de uma forma aleatória, não por acaso, me casei e decidi casar, não. Esses casamentos de aluguel não existem para nós. Existe propósito para essa família nascer. Amém. Como assim Adão e Eva. Aleluia. E como Abraão e Sara. E assim Deus viu nessa família que existia um potencial que podia trazer a restauração para o mundo, para as famílias. Então a família, você pode dizer para você que vai constituir uma família, você que tem uma família, você que é filho, você que é esposa e esposo, a sua família é uma família generacional. Você nasceu com propósitos, a sua família nasceu com um propósito. Não se constrói uma aliança de maneira aleatória, sem saber o motivo e o porquê eu constituí essa casa. Você não pense que sua vida e sua família vai terminar ali um par de anos e enterrar essa família ali. Acabou, ali a sepultura, vai para a sepultura, mas você deixa o seu legado. A sua vida cessa aqui na terra, mas você deixa um legado para as outras gerações. Esse é o motivo de Deus trazer para você a família. É o compromisso, e eu entendo isso. Nós temos Gabriel e Eliana, temos nossos filhos, e nós estamos criando esses filhos para que sejam filhos generacionais, dando seguimento daquilo que Deus começou. No caso de Abraão, sua necessidade primária, no caso de Abraão, está falando de maneira genérica, colocando tanto ele como a sua esposa, porque os dois trabalham juntos.
Sua necessidade primária é por fim uma esterilidade que existia nessa casa. Essa vida não era completa. A sua vida não era completa. E eu posso dizer que a minha vida não era tão completa. E se completou mais ainda quando eu conheci essa esposa maravilhosa, a minha esposa. Mas havia necessidades, faltava alguma coisa entre nós. Sua necessidade era por fim a esterilidade da sua geração. Ele tinha uma esposa problemática, ele tinha sim uma esposa que tinha uma dificuldade. Ela no qual era o problema de Sara? Era estéril. Obrigado, irmão. Foi forte aqui. E se nós olharmos aqui, Gênesis 12, 7, aí vem o encontro da aliança. A aliança, irmãos, antes de ser formado a aliança, primeiro se formam as necessidades, ou mostram as necessidades. E em base das necessidades, você forma a aliança. E quando vocês formam esse compromisso, então vocês criam o altar dessa aliança. Amém. E repito, essa aliança vai ter somente vida quando o altar existir nessa casa. Se não há altar, não há vida. E vamos seguindo. E o Senhor apareceu em Gênesis 12, 7, diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão e disse: aos teus descendentes. Veja só a situação que é séria. Aos teus descendentes. Talvez você não possa gerar filhos, mãe, você não pode ser mãe, mas você pode ser, como o apóstolo Paulo falou, que Deus traz filhos para a vida eterna. E se Paulo está dizendo filhos para a vida eterna, está falando de filhos espirituais. O ventre pode ser seco, o ventre pode ser estéril, mas isso não impede de você gerar filhos espirituais. E digo mais, os filhos espirituais são mais permanentes do que os filhos naturais. Os filhos espirituais dão muito mais vezes, da honra a essa casa, a essa família, do que os filhos naturais. E o Senhor apareceu a ele, a Abraão: os teus descendentes darei esta terra. Então ele construiu aqui, irmãos? Quando fez a aliança, construiu Abraão o quê? Um altar. Repita comigo: não há aliança sem altar. É ali onde está o compromisso, ali está a restituição, a restauração, ali é onde está a cura. O altar é ali onde está a cura para essa casa, essa família, para a sua vida, para o cessar dessas violências domésticas, para o cessar das confusões, das circunstâncias. E ele disse aqui que construiu um altar ali ao Senhor em Siquém, que havia aparecido a ele. A necessidade era tanta de Abraão que ele levanta ali, considerando essa aliança que Deus tinha feito com ele e com Sara, que disse: não, eu tenho que selar isso. E quando você vê que é uma coisa boa, você quer levantar o altar. Você sabe que esse companheiro, essa companheira, você sabe que no início tudo era tão lindo, tão maravilhoso, verdade? Né, meu amor? 25 anos atrás era tão lindo, maravilhoso. Continua sendo, não é verdade? Aham. Ela disse: Depois vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. É o primeiro amor que você tem. Você se lembra quando você fez essa aliança? Pode ser ter uma aliança, uma aliança com uma pessoa, com um parente. Você está dentro. Alianças que são feitas entre irmãos, não só entre casais, mas entre irmãos, entre amigos, entre parentes. A Bíblia está cheia de alianças assim, como de Davi e Jonatas. Mas digo que é o altar, irmãos, do compromisso. A primeira vez que você viu aquela pessoa, você se relacionou com aquela pessoa, ali criou o primeiro encontro. Você criou, ali foi a base de tudo, o começo. Você lançou-se ali através da fé. Você não conhece ele, ele não conhece você, vocês não se conheciam. Mas ali houve um lançar através da fé. E vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O altar, a ausência da fé no altar, é exterminar
o princípio da aliança. Porque o altar sem fé, você se lança com fé para conquistar o coração daquela pessoa. Você precisa de muita fé. E você sabe que viu coisas que não era isso que eu pensei, não era isso nesse relacionamento. Quando você chegar nessas condições, chegar nesse parâmetro e pensar, puxa, será que eu me equivoquei? Porque a gente se equivoca, sim ou não? E é nesse momento que você vai exigir de você uma palavra, esse mecanismo que traz muita vida nesse momento, nessa situação, que é fé. Porque você precisa, o altar sem fé, a aliança sem fé, é impossível. Deixa de existir essa aliança se a pessoa não tem fé a ponto de crer que Deus pode trazer uma restauração nessa casa. E ali ele teve esperança, porque Deus disse que daria para ele um descendente. Ambas partes interagem, Deus com Abraão, Abraão com Deus. Não se trata de uma aliança apática, não é um monólogo, não é uma voz que só vem do marido e ela fica, a pobrezinha fica ali calada, não pode falar nada. Uma aliança não pode ser tratado como um monólogo. Tem que ter essa interação, tem que ver, interagir, respeitar. Fala você, ok, agora é minha vez. Não é verdade? Ela disse que sim. E é verdade mesmo. Às vezes me custa quando ela passa 2 dias sem falar comigo. Ai, isso mata. Ela fica... Mulher sabe é assim. Ela não vai falando de qualquer maneira. Ao menos é o nosso caso. Ela às vezes espera, ela vê a situação, vê o quadro, vê como é que é o ambiente. Ela sabe que eu sou um pouco nervoso. Assim, ela espera com calma, vou dar 1 dia, 2 dias. Aí ela vem. E às vezes não fala nada, só com esses olhos azuis dela, ela já me mata lá, lá na raiz. Mas é assim, é o espaço dela. E diz, por que não fala? Por que não fala? Eu não vou falar. E eu tenho que respeitar. Eu tenho que esperar. Porque nasceu uma aliança. O altar é isso, o altar traz essa reciprocidade. O altar traz essa restauração quando eu dou o direito a outra pessoa também de interagir, de falar e dizer o que pensa. Isso é compromisso. Isso é altar. Seguimos? Não se trata de uma aliança apática, era uma aliança que correspondia às necessidades tanto de um como do outro. Agora, as alianças não deveriam ser assim? As alianças não deveriam ser assim, não só no âmbito de um matrimônio, mas também de um relacionamento entre amigos, entre parentes, entre familiares? Agora pense comigo, Deus faz uma aliança com um homem de 75 anos, certo? Casado com uma mulher estéril, seca, sem esperança de ter um herdeiro, um filho, e também proveniente de uma família complicada, porque a família de Abraão era complicada. Ele veio de pais idólatras, segundo os historiadores. Seu pai, como talvez um sacerdote, adorava deuses, e Abraão não conhecia Deus, até o momento em que ele ali, chegando em Harã, ouviu a voz do Senhor. Eu gosto disso, é que os deuses desse mundo, eles são egoístas. Você serve aos deuses desse mundo, você serve aos deuses, eles recebem, mas não há uma interação. Mas o Deus de Abraão, que é o nosso Deus, ele conversa com a gente. Ele fala com a gente. Ele chegou e falou, olha, aí Abraão chega aí e diz assim, puxa, eu vou fazer aliança com esse Deus, porque ele conversa com a gente, ele fala com a gente, eu não vejo o rosto dele, não tem nenhuma imagem formada, porque, irmãos, o princípio da aliança é isso, é quando você escuta. É muito melhor você escutar do que você ver. Ao menos eu aprendi isso na área do aconselhamento. É o escutar ativo. É muito melhor você dar tempo para escutar e depois você falar. Porque às vezes o que você fala, você pode prejudicar.
Mas Abraão escutou e Deus escutou ele, é aquela coisa, um escutando o outro. Era interessante essa aliança. E pergunta, como você pode se relacionar às vezes com uma pessoa tão complicada? E eu creio que Abraão vai dizer, eu sou complicado demais. A minha família é estéril, existe uma problemática aqui. Eu sou um pouco complicado, Deus. Assim às vezes a gente pensa, essa família é complicada, esse casal é complicado. Meu Deus do céu, o que deveria ter passado na cabeça de Abraão naquele momento? Deus se equivocou de escolher a mim? Você se equivocou em escolher esse marido? Ou essa esposa? Isso passa. Mas aí, irmãos, vem aquela coisa linda que é a arte, a virtude de Deus, a arte de Deus de transformar algo que é estéril em algo fértil. Algo que é estéril em algo fértil. Essa é a arte divina. Isso me encanta. Entenda, no início de cada aliança, as coisas nunca são completas. São promessas. E eu fiz promessa 25 anos atrás. São promessas que eu fiz à minha esposa. Porque as alianças, elas são seladas. Mas ela tem um tempo de construção. As alianças, elas nunca são completas. Escute bem isso, família. As alianças nunca são completas. São apenas promessas, mas espera o tempo para que elas sejam manifestas. Amém. Mas se formam, irmãos, as alianças gradualmente. Todo começo são apenas promessas. É a promessa da casa, é do trabalho, do emprego. A minha vida, esse tempo de mais de 20 anos, eu sei que não é o mesmo de hoje. Você não pode prometer o melhor para ele, para ela, para a sua família, mas com o tempo, se há compromisso, se há altar nessa casa, vocês construirão juntos. Amém. E formarão uma grande família. Todo começo são promessas, mas com o tempo as coisas se definem. Eu estou à espera de sonhos que ainda faltam ser realizados na minha vida. Quem nunca experimentou um longo tempo de espera? Você talvez está pensando assim, mas eu estou esperando há muito tempo, pastor. É o cabeção desse marido que não se transforma. Ele, ai meu Deus, e essa mulher que não para de falar, ai meu Deus do céu. Existe isso, é verdade. É verdade. Você está vivendo as promessas ainda. Mas o melhor está para acontecer, o melhor está para vir. Se você tem altar, se o altar existe, as promessas se cumprirão. Eu chamo esses tempos, irmãos, tempos intermediários, esse tempo de conflito, esse tempo de angústia, de ansiedade. Deus, faça alguma coisa com esse homem. Deus, faz alguma coisa com essa mulher, com esse filho, com essa filha. Muitos estão angustiados por estarem esperando por tanto tempo, mas outros veem esses tempos como desafios. Você tem que ver isso como desafio. Não é para abaixar as rédeas, mas ver isso como um desafio, aquilo que traz às vezes, muita dor para a tua vida nessa relação. Outros veem esses tempos como desafios ou possibilidades. Possibilidades de amadurecer nessa relação. Porque uma aliança que é feita, ela precisa ser amadurecida. Como eu disse, uma aliança ela não vem completa, o paquete não vem completo. Vai se desenvolvendo passo a passo. Agora temos uma situação delicada aqui. O problema de toda a relação, irmãos, de uma amizade ou de uma relação conjugal, é a visão quando ela é temporal. Diga comigo, temporal. A visão temporal, vocês sabem que nós somos temporais. Deus é eterno, atemporal. Deus é atemporal, mas nós somos limitados, e isso dificulta um pouco de vermos as coisas sendo materializadas.
O que acontece quando desenvolvemos nosso relacionamento só dentro dessa esfera temporal, humana, esse tempo limitado, aí que vem o problema. Muitas vezes, ou quase sempre, se forma um ambiente de frustração nessa casa, nessa família, e não pode ver as coisas concluídas com o seu tempo. Eu já não tenho mais esperança, pastor. Eu já escutei muito isso. Neste mundo temporário, esperar é um verdadeiro desafio para muitos. Eu concordo com você, eu estou com você. Houve momentos sim para a minha vida, no meu relacionamento, por que não acontece isso? Por que não tem isso? Por que não sucede assim? É porque eu estou vivendo um mundo temporal, um ambiente temporal, crendo nas coisas humanas, mais do que nas coisas divinas. Veja uma coisa, a aliança que você fez com Deus, ela é eterna. Ela não se limita aqui na terra, ela transcende até os céus. Tomemos a situação da esterilidade de Sara, a esposa de Abraão. Sara tinha quantos anos quando o seu marido recebeu a promessa do filho? Sara tinha 65 anos, certo? 65 anos, ela ouviu Abraão receber a promessa de ser pai das nações por meio da sua descendência, e que nasceria dela. E Sara e Abraão já instalados em Canaã, na terra prometida, por 10 anos, e nada passa. Puxa vida, ele deu essa promessa, já são 10 anos. Não sei se eu esperaria, não sei. Mas o conflito nasceu aí de uma espera, de um intermediário, um tempo intermediário, que Sara e Abraão, eles não superaram. 10 anos esperando e nada aconteceu. Mas Deus, o Senhor disse aqui, nesse lugar, Deus, você disse a essa família, que minha família ia prosperar, que minha família seria abençoada nessa terra. E Deus te trouxe à terra, Deus te trouxe aos Estados Unidos, ou Deus te trouxe ou te levou para algum outro lugar. E a coisa começa a acontecer aí, porque as circunstâncias, elas trazem assim esse sufoco. E aqui vemos Sara dando uma aceleração ao processo de Deus. Aí está o problema. Esse viver temporal traz muito problema, muitas vezes para o casal, para a família. Aqui vemos uma controvérsia. Sara oferece a sua serva Agar. O resultado então dessa situação, vemos aqui um conflito que acaba de ser gerado, Sara e Agar, em viver debaixo de uma rivalidade, e viver embaixo de uma confusão. Por quê? Porque não esperou em Deus, não teve fé essa aliança, não teve fé. Às vezes a gente lê assim, né? Abraão sempre foi um homem de fé, mas aqui ele errou. Desculpem falar aos nossos irmãos, mas Abraão e Sara, aqui eles se equivocaram, erraram feio. Por que eles fizeram isso? Aquele contratempo de Sara com Abraão levou-eles a viver 15 anos de espera. Olha só, aquilo que Deus poderia ter feito. 10 anos, 10 anos, talvez cumprindo-se 10 anos, Deus podia dar essa promessa a Abraão e Sara. Mas por causa desse equívoco, eles tiveram que esperar mais 15 anos. Pior, o que acontece quando nós, como família, metemos, como diz os hispanos, metemos la pata. Quando nós equivocamos e fazemos e tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. Uma coisa que talvez duraria, pastor Carlos, 10 anos, durou 25 anos para se cumprir. 25 anos. Irmãos, esses tempos intermediários podem se tornar um fardo pesado para a pessoa. Porém, quando o nosso relacionamento ocorre dentro do ambiente atemporal, eterno de Deus, os limites, eles não podem ser o nosso problema. Eu vejo e transcedo a eternidade, me dá essa luz, me dá essa força, me dá essa fé, me dá essa esperança. Não importa quanto tempo vai durar, mas eu sei que Deus vai gerar a mim os seus projetos, porque eu fui criado, fui gerado. Ele fez essa família nascer do nada, ele fez nascer essa família de conflitos, de problemas, talvez nenhum conflito, mas nasceu essa família através de uma necessidade, e Deus viu
a união que foi formada. E Deus falou para mim, me deu promessas nessa casa, nessa família, que a minha família transcenderá, que ela chegará à eternidade. Deixarei um legado aqui na terra. Eu creio. Quantos de vocês creem? Digam amém por isso. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Quando o nosso relacionamento ocorre dentro de um ambiente atemporal, divino, tempo ilimitado de Deus, as respostas não virão imediatamente quando nós queremos, mas as esperaremos no devido tempo, o seu cumprimento. Aí nasce, irmãos, é no conflito que nasce a fé. Para que eu quero fé na minha casa? Para que quero fé nesse altar? Esse altar começa a nascer algo, esse mecanismo poderoso que é a fé. Porque quando estamos bem, não precisamos de fé. A fé, ela vem, ela é ativada, e Deus precisa ativar a fé na sua família. E através das circunstâncias é que as coisas sucedem. Se você não tem fé, e se não existe fé nesse altar, comece a dar lugar a Deus e pede a Deus fé, para que você possa ver o milagre acontecer na tua casa. Nessa aliança, Deus precisa usar ou ativar o mecanismo mais poderoso que Ele manifestou em nós, que é a fé, para aquele tempo de esterilidade. A esterilidade tem que terminar. Uma prioridade da aliança é que um relacionamento deve ter base na fé, caso queira essa aliança existir e ser permanente. Pior do que a pessoa não gerar, ela perder a sua fé no seu altar. Se você não tem fé, se você e eu não tivermos fé, acabou essa aliança. Outra coisa, uma aliança permanente não se estabelece apenas em tempos de glória. Você pensa que família, 25 anos, você crê que não houve nada? Só tempo de glória? Não, existem momentos de aflição. Por isso eu digo que as forças positivas e negativas nunca são atraídas quando não estão opostas. Vocês sabem o que é? Vocês já viram? O negativo e o positivo o quê? Eles se atraem. Mas se você coloca positivo com positivo, se repelem. Por isso que você tem que dar glória a Deus no momento da sua dificuldade também. Você está passando uma dor forte agora, eu sei que você está passando. Talvez essa semana você recebeu uma traição, ou talvez você que me escuta recebeu uma facada forte, uma palavra ofensiva. Mas é esse momento agora de você atuar e usar o mecanismo que é a fé em Deus, e você vê o milagre acontecer na sua vida. Aliança que existe uma prova de lealdade. Se você não prova nessa família, se você não pode provar e mostrar a você mesmo a sua lealdade, a sua fidelidade nessa aliança, meu querido, a partir de hoje comece a entender que os problemas, situações convergem para um outro âmbito quando você usa a fé em Deus. E você vai ver o milagre de Deus. Mas precisa sermos provados nessa casa, essa família, os desafios que você está enfrentando nessa família. Precisa você ser aprovado, ver se realmente você é leal, você é fiel nesse compromisso. Gênesis 12:8, aqui uma situação rapidamente, diz o seguinte: dali mudou-se para o monte leste de Betel. Gênesis 12:8. Dali Abraão mudou-se para o monte leste de Betel e armou sua tenda, com Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele construiu um altar do Senhor. Olha que coisa interessante aqui. E invocou o nome do Senhor. Ali no ocidente estava Betel. Betel significa casa de Deus. No oriente estava Ai, que significa ruína. Agora veja a decisão de Abraão. Aonde está a sua visão? Se ele olha para o ocidente, ali estava a casa de Deus. Mas se ele olha para o oriente, ali estava a ruína, Ai. É interessante que a cidade de Ai, ruína, ela também levava a visão de Abraão para onde ele veio. De onde ele veio? Ele veio da Mesopotâmia, de Ur. Depois ele se instalou em Harã.
Ele veio fora da terra prometida, da terra que Deus havia dado, que Deus deu a ele, a terra prometida, ele veio fora dela. E eu fiquei imaginando aqui, por que Abraão decidiu ir para Betel, e ele ali invocou o nome do Senhor, porque ele tinha que tomar uma decisão. Ele estava dentro da terra, mas a visão dele foi para a vontade de Deus, porque se ele olha para o Oriente, ele vai ver todas as regalias que ele havia deixado do seu pai. Às vezes, irmãos, na família, nós precisamos tomar certas decisões, de que a nossa visão, ela tem que ser plena e convicta, e ver aquilo que Deus mostrou para nós. A terra que Deus havia prometido, e a promessa do filho, nasceria do lugar que Deus havia dado para ele. E ele podia ter decidido olhar para Ai, ele podia ter decidido olhando para o Oriente, e vendo lá, vendo Arã, a prosperidade do seu pai, de ver tudo que ele ali deixou para trás. Deixa a tua casa e vá para a terra que eu te mostrarei, ali tu prosperará. E Abraão tomou a decisão, por um tempo. Abraão então toma a decisão de estar com Sara ali, invocou o nome do Senhor, porque é isso, quando você quer fazer a vontade de Deus, você invoca a Deus, você levanta, quando você faz uma aliança com Deus, você levanta o altar para o Senhor. Ali ele selou com aquele compromisso, mas nem toda aliança se promete viver perfeita, nem toda aliança é perfeita. Deus é perfeito, mas às vezes eu não. E a palavra do Senhor durou pouco tempo. Aí Abraão, o que acontece com ele? Ele começa a descer para mais ao sul, e a palavra de Deus diz que de Betel ele foi e chegou até Negueve. Negueve, a palavra Negueve na Bíblia significa seco, estéril. E a palavra do Senhor diz que houve uma fome naquele lugar. E eu vendo aquela fome, aquela situação, o que faz Abraão? Abraão pega a sua esposa e pega a sua família e todo mundo e sai da terra da promessa e vai para onde? Para o Egito. Oh meu Deus, como a gente é cabeçudo, né? E Deus falou, eu vou te prosperar aqui. Ele deixou de aprofundar-se por um tempo, um período, ele deixou as suas raízes e foi buscar o maravilhoso, o deslumbre da glória do Egito. Muitas vezes assim nós fazemos, nós colocamos em risco a esposa da promessa, porque a palavra do Senhor diz que quando ele desceu ao Egito, o que aconteceu com ele? Fizeram um acordo entre eles dois, dizendo que não dissessem que eram esposos, que era um matrimônio, mas que eram irmãos. Foi uma omissão, mas eles omitiram algo, porque é verdade, Sara é meia-irmã de Abraão. Isso é verdade. Eles não mentiram, mas trouxe problema. O problema em si não foi a omissão, o problema é ele sair do lugar onde Deus não queria. É isso que acontece, que as famílias, elas promovem certas coisas, criam circunstâncias, e depois joga no colo de Deus, e diz, Deus, resolve esse problema para mim, mas a decisão foi minha, a decisão foi nossa. Mas eu gosto de uma coisa nessa aliança que eu faço com Deus. Vocês não estão desprotegidos, porque ainda que eu seja infiel, Deus é fiel. E houve graça ali. Olha o que aconteceu. Abraão desce para o Egito, fica ali mais ou menos 2 anos, e fica ali, e o rei toma Sara, e acontece ali uma intervenção divina. Deus toca ali na vida daquele rei do Egito, toca com pragas a família do Egito, por causa de Sara, sua mulher, a mulher de Abraão. Agora deixa eu dizer algo, apesar de eu equivocar-me, não é verdade, meu amor, a gente se equivoca, não é? Ela disse que sim, e nos equivocamos. Tem algum casal perfeito aqui? Algum casal perfeito aqui? Mas não conhece, mas olha, digo para vocês, vai existir muitas equivocações. Apesar de eu me equivocar muitas vezes nessa caminhada com Deus, Deus segue sendo fiel à aliança. Deus está sempre disposto para nos ajudar, mas nós precisamos também tomar a decisão. Aí é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês.
o quanto eu estou disposto para negar a mim mesmo. Deus, ele faz sua parte, mas eu estou disposto de fazer a minha? Porque a aliança é isso, reciprocidade, um trabalha com o outro. Mas se é um monólogo, se é uma conversação, e eu sei que vocês não casaram de forma aleatória, por acaso, mas fizeram uma aliança porque existe um propósito nessa casa, então eu faço esse convite a todos vocês, para mim e para todos nós, é tempo de retornar. E aonde vai haver o retorno? Aonde vai haver a restauração? Aonde vai haver a reconstrução? Aonde vai haver a restauração? Aonde vai haver a cura? Aonde vai haver, aleluia? É no altar. E esse altar é importante que nessa noite exista para que você salve a sua vida. Abraão colocou em risco por uma decisão equivocada sua esposa. Os dois se equivocaram, foram para o Egito. Mas agora estamos vivendo um tempo de retornar. Abraão se recupera dessa tragédia, Sara também, que quase lhe custou a perda da promessa. Retorna ao local do seu primeiro encontro, porque precisamos voltar. Você se lembra do seu primeiro encontro? Meu amor, você se lembra do primeiro encontro? Uau! Vocês precisam entender que esse primeiro encontro é a cura que vocês necessitam. Vocês se lembram como iniciou as coisas? Porque não pode trazer de volta? Não, pastor, a situação está difícil, mas não é impossível. Nunca é tarde para recomeçar. Eu quero ler esse versículo de Gênesis capítulo 13, dos versículos de 1 ao 4. Diz assim: Abraão, pois, subiu ao Egito, ao Negueve, ele e a sua mulher, com todo o que possuía, e com ele Ló. Abraão era muito rico em gado, prata e ouro, e caminhou em suas viagens desde o Negueve até Betel, até o lugar onde estava a sua tenda. Olha só, ao lugar onde estava a sua tenda, no início, entre Betel e Ai. É tempo de olharmos para Betel. Até o lugar do altar que ele havia feito anteriormente, e aí Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Sabe por que ele invocou o nome do Senhor? Porque ele decidiu retornar. Amém. Sabe por que ele levantou ao Senhor? Porque ele deu voz ao Senhor. Porque quando ele foi para o Egito, ele foi por sua conta. É assim que acontece muitas vezes numa aliança. Essa quebra, esse rompimento da aliança, é quando um decide por si mesmo e se esquece do outro. Agora, uma coisa importante: Deus permitiu, tá bom, vai Abraão, Sara, vai, vocês vão quebrar minha aliança, vai sair da terra que eu dei para vocês, que eu sei que vai haver dificuldades, mas eu te prometi que eu vou ser fiel e vou cuidar de vocês no momento. Não é assim que nós fazemos quando nós vamos ao altar? Na tristeza, na alegria e na tristeza, na prosperidade, na escassez. Mas aqui aconteceu algo. Quando houve escassez, eles tomaram suas próprias decisões. O altar do primeiro amor nessa noite precisa ser restaurado. Vocês que me escutam aqui, o altar do primeiro amor é tempo de retornar, é tempo de voltar. Essa aliança, irmãos, exige esse governo, esse sucesso, esse êxito dessa aliança, desse governo que necessita ser prosperado, necessita desse exercício. Se queremos ter uma família com um bom sacerdócio, nós precisamos retornar, temos que pedir perdão, temos que nos arrepender, temos que voltar. Eu me lembro, irmãos, aqui 3 coisas importantes para terminar. Nós temos que remover as pedras dessa aliança, porque no decorrer da aliança existem pedras que ficam no nosso caminho e que nos impede de nós termos um sacerdócio dentro da casa, um sacerdócio exemplar que seja modelo para as outras famílias. Eu vi aqui, irmãos, algo interessante. Abraão, ele teve 3 situações interessantes, crendo que ele estaria ajudando a Deus no processo dessa promessa que Deus fez para ele, dar a terra e dar um filho. Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão e Sara? A terra e o filho. Vamos repetir? A terra e o filho.
Mas aí Abraão, você sabe, um homem de fé, mas às vezes, ele chega e apresenta uma pessoa, talvez esse seja o filho da promessa. Ele apresenta quem? O seu filho escravo, o seu servo chamado Eleazar. Eleazar, às vezes eu li estudando a palavra, para mim Eleazar é aquela figura daquela pessoa que não vai servir, vai ser útil. Eleazar vai ser útil, mas não para a promessa de Deus, não para o que Deus tem para a vida dele. Porque Eleazar foi um servo adotivo que era descendente não da promessa. Veja bem, Eleazar cresceu junto com Abraão, mas ele era da onde? Era da terra prometida? Era de Damasco. Ele era damasceno. Não é? E Deus fala assim: ei, Abraão, peraí, eu dei promessa da terra e dei promessa de um filho da terra. Você vai me trazer Eleazar? Eleazar tem mentalidade de escravo. Ele é servo. Ele é fiel a você, mas não é esse tipo de pessoa que quero construir para ser exemplo às nações. Eleazar pode ser fiel dentro da sua casa, mas ele não tem uma proposta para mim, para ser aquele que vai emitir a voz para mim às nações da terra. Eleazar não é parte da promessa. Ele tem a mentalidade de escravo. Irmãos, Eleazar é o vinho velho que muitas vezes queremos colocar dentro da família. É o vinho velho que nós não queremos. Deus está querendo trazer um novo, um vinho novo. E que esse vinho novo não pode ser substituído pelo vinho velho. E nós, não, mas ele está aqui, ele é útil. 200 anos comigo, trabalhando ali, crescendo junto. Mas não é esse. Deus tem algo novo, fresco para vocês. Não pode ficar naquela coisa de ficar só numa coisa só. E diz, não, porque ele é querido, ele é amado. Não. Isso se tratando de um sacerdócio, de exemplo para a família, ou até mesmo para a própria igreja. O vinho velho não pode substituir o vinho novo. Deus deu algo, prometeu, falou. Eleazar tem que sair do ambiente. Ele pode ficar aí, ele é útil, mas ele não pode ser o cabeça. Abraão gerou muitos servos em sua casa que se tornaram como filhos, mas não tinha a DNA de Deus, da promessa. Não tinha DNA sobrenatural, porque Deus queria fazer uma obra sobrenatural nessa casa, uma obra sobrenatural nessa família. Você é Abraão, papai de uma família, de uma nação, mas eu mudo você, eu preciso fazer algo sobrenatural, e por isso eu vou mudar o seu nome, de Abraão para Abraão, para ser pai de muitas nações. Eleazar pode ser útil para a sua casa, mas não é útil para as nações. Tem que tirar Eleazar, guarda ele aí, continua sendo seu servo, mas a mentalidade de escravo não pode substituir a mentalidade de livres. Deus precisa de filhos que representassem não apenas uma família, mas Deus precisa de filhos que representam gerações de famílias para todas as nações. Ademais, o verdadeiro herdeiro nasceria da terra da aliança, da terra prometida, do sobrenatural, do lugar que Deus estabeleceu para criar raízes profundas. Não que às vezes chega o sol, queima ali a planta e queima a semente e perde todo o seu valor. Deus quer criar filhos que tenham raízes profundas para poder trazer famílias profundas. Estão entendendo? Não seria da Mesopotâmia, nem de Damasco, mas sim da terra prometida. Esse é um tipo de sacerdócio de visão limitada. Deus quer gerar famílias com um sacerdócio de visão ilimitada. Aí Abraão chega e fala assim, mas eu tenho um outro filho, eu tenho um aqui que está comigo, que cresceu comigo. Ele é meu sobrinho, ele é Ló, se chama-se Ló. Ele é filho do meu irmão, cresceu aqui na casa, olha só, ele é próspero, veja, ele escutou também, Ló tem uma visão diferente. Ló é próspero, ele entendeu a minha prosperidade, ele entendeu, olha, ele cresceu junto comigo e tem sido próspero comigo. Ele não tem mentalidade de escravo. Olha só Abraão, mas Ló, ele tinha uma visão de
de prosperidade, era um empreendedor Ló, mas ele não tinha visão da promessa. Sabe por quê? Porque os seus olhos, quando ele foi lançado à prova, Abraão levou ele no alto monte, e ele começou a ver o que, irmãos? As planícies, as campinas, lá das florestas, de onde? De Sodoma. Como é que eu vou trazer um filho que tenha a sua visão, não na promessa de Deus, mas sim uma visão humana? Porque a visão desse homem, Ló, era uma visão humana. É a mentalidade, irmãos, aquele filho que só tem visão para a glória humana. Ló tampouco poderia ser o herdeiro, não poderia ser Ló. Ló sabia da promessa que Deus havia feito ao seu tio Abraão, mas ele preferiu as terras do Oriente, fora do perímetro da terra, porque Sodoma não era dentro da terra da promessa. Sodoma era do outro lado do rio. Segundo a arqueologia, Sodoma não estava dentro da promessa, mas ele preferiu Sodoma, a glória de Sodoma, e foi um alto custo para ele. Foi um homem que sofreu, e a Bíblia diz, Ló era um homem justo, mas tinha uma visão equivocada. Não podia ser o filho da promessa. Todos os seus descendentes, vocês sabem, nasceu das suas próprias filhas. Nasceu os moabitas, os amonitas, cresceram fora, e todos cresceram fora da promessa. Olha o resultado, e foram problemas posteriores para os descendentes dos filhos de Abraão. Ali começou, irmãos, do outro lado do Jordão, eu chamo de um sacerdócio de fogo estranho. O fogo estranho no sacerdócio dessa casa, dessa família. A família não pode trazer fogo estranho. A família não pode, o sacerdócio dessa casa não pode trazer fogo estranho. Fogo que tem somente visão humana. Tudo bem, precisamos de pessoas que são empreendedores, mas precisamos ver empreendedores que tenham visão da terra prometida, visão das raízes, que quando vem a prova, eles não vão se vender por um prato de lentilha, eles não vão se vender por qualquer objeto, por qualquer proposta, porque eles têm a promessa. Aqui Deus disse que vai prosperar, é aqui que Deus vai fazer a obra. A minha visão é crescer esse local, é crescer essa família, é crescer essa casa. Eu não posso ter uma visão de Ló, ainda que ele é filho também de um homem que recebeu a promessa. Mais tarde vocês vão saber quem são realmente os filhos legítimos. Se esses estão realmente com a mente, com a visão na obra, ou se simplesmente estão olhando para si mesmos. E por último, temos aqui Ismael, como o irmão ali falou. Aqui Ismael, que eu diria que é o fruto de um erro cometido pela ótica humana. Quando os olhos da carne são mais fortes do que os olhos da fé. A Bíblia diz que em Gênesis 16:2 e o capítulo 21, verso 9, disse que Sara e Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, disse Sara. Possua então Abraão a minha serva, e terás filhos dela. Ouviu então Abraão a Sara. E ali diz o problema que resultou dessa união. 21:9 disse, Sara engravidou do seu filho, e a Abraão em sua velhice. Sara, porém, viu que o filho Ismael, que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava zombando de Isaque. Quando a visão da família é uma visão, irmãos, humana, mentalidade humana, e não tem a mentalidade divina. A Bíblia é muito clara, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Foi a situação, andou por um momento Abraão na fé e Sara, mas o que aconteceu? E o resultado, começou Ismael, que é a mentalidade humana, começou a perseguir aquele que tinha a visão de Deus. O sacerdócio, que quero terminar aqui. Ismael não podia fazer parte dessa aliança, ainda que Deus havia dado promessas para ele, também por seu filho, por ser filho de Abraão, que Deus não abandonou Ismael, mas não era a DNA de Deus. Abraão e Sara cometeram um grave erro, desviando-se da visão sobrenatural de Deus, misturaram o natural com o sobrenatural.
O resultado, vemos a atitude de Ismael perseguindo o filho da promessa. O sacerdócio da casa, que mistura a visão natural com a visão sobrenatural, sempre trará confusão. Nos levantemos, por favor, irmãos. Nós temos uma situação aqui e precisamos trabalhar nessas 3 áreas. E necessitamos restaurar isso das nossas casas, nossas famílias. Nós precisamos tirar a mentalidade de Eleazar, que é a mentalidade escrava. Nós precisamos mudar a mentalidade da glória humana para ter a glória, para receber a glória divina. Precisamos retirar Ló das nossas vidas. Enquanto Ló estava ali, veio a confusão que trouxe Abraão. E precisamos ter a mentalidade da visão espiritual. A mentalidade da visão humana que trouxe Ismael também precisa ser retirada da família. Precisamos ser restaurados. E por isso, quero fazer essa oração com vocês nesse momento, em que nós não podemos ver, a família não veja, não caia no erro do deslumbre da glória, porque a glória dos homens muitas vezes elas falham, nos traicionam. Mas eu gostaria de convidar você como família, quem sabe, eu não sei como é que poderíamos orar nesse momento, para que você receba uma unção nesse momento, nessa noite. Se ainda tem um pouquinho mais, ao menos uns 5 minutos mais, eu gostaria de convidar os casais. Gostaria de convidar os casais. Se você tem o seu filho, traga o seu filho, traga a sua filha. Essa aliança que precisa ser restaurada. Quem sabe? Gente, por favor, equivocações acontecem, não é verdade? Nós nos equivocamos. Nós falhamos. A aliança, só que a aliança, ela está assegurada em Deus. Ela está assegurada em Deus. A aliança está assegurada em Deus. Eu posso falhar sim, porque eu batalho na minha mente, mas eu tenho a minha consciência. E Deus espera de mim que eu faça uma decisão correta. Abraão e Sara fizeram a decisão correta. Saíram do Egito. Deus, olha que coisa linda. Deus saiu da terra prometida e desceu junto ao poço que eles se meteram. Eles desceram o Egito e Deus falou com eles: Abraão, no Egito não há altares. Abraão, lá existe deuses estranhos, mas não existe altar. Mas eu vou descer com vocês. E ele desceu e feriu a casa de Faraó. É assim que Deus faz. Agora pense um pouco. Essa restauração existe, não está tudo destruído. Não está tudo acabado na sua casa, sua família. Você olha o teu filho, tua filha, você vê a confusão que realmente, oh meu Deus, o que está acontecendo? Mas não tudo está acabado. Ele vai descer com você nesse fundo do poço e vai te trazer, e olha só que coisa linda. Abraão não saiu ali miserável, ele saiu com riquezas. Porque as circunstâncias, porque ele disse: voltarei para o meu lugar das minhas raízes. E ele voltou ao mesmo lugar, lá em Betel, na casa de Deus. E levantou e restaurou o altar e invocou o nome do Senhor. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você, marido, esposo, esposa. Não destrua sua esposa, não destrua seu esposo, não complica mais a situação. Não queira complicar mais do que já está complicado, mas sai do poço, porque Deus está ali. Ele vai te trazer riquezas, porque no meio dessa circunstância é onde está a glória de Deus. É no meio dessa circunstância onde está a glória do Senhor.
É onde está a restauração. Aleluia. Aí você vai, pastor, mas já não tem como restaurar. Não tem como restaurar o físico, a matéria, mas o seu espírito, ele será restaurado. O que mais importa, talvez, agora nesse momento, é a restauração da sua alma, das dores que foram provocadas, cicatrizes. Mas você precisa morrer, renunciar para que isso não aconteça outra vez, porque em alguma coisa você também teve a falha, não só da outra parte, mas também você deve ter falhado, porque a aliança, a falha foi de Abraão e Sara, ainda que a decisão de Abraão como cabeça ter descido ao Egito, mas os dois estavam em concordância. Mas vamos pensar na graça do Senhor no momento mais inoportuno, que é esse, de trazer de volta o que se havia perdido. Amém. Traga, e ele voltou ao seu primeiro amor, seu primeiro encontro, o altar que ele teve e o altar que ele edificou, aonde Deus falou com ele. Amém. Família, você não quer falar com Deus? Você não quer restaurar a sua vida, o seu namoro, o seu amor, a sua paz, a sua tranquilidade? Esse é o momento. Aleluia. Esse é o momento de cura. Estamos sobre a hora, eu sei, mas vamos pensar um pouco como Deus pensa. Esquece um pouco o temporal e entra no ambiente atemporal, no ambiente eterno de Deus. Glória a Deus. Esquece um pouco, amanhã, tudo. Eu sei que aqui você tem seu tempo. Vamos pedir para que o dono aqui possa ser misericordioso. Feche seus olhos. E vocês jovens que estão esperando algo, ou que talvez vocês tentaram construir um relacionamento de uma amizade e também falharam. Deus também desce no fundo do poço e quer trazer as riquezas dessas circunstâncias que vocês sofreram. Talvez vocês jovens abusados, ou com palavras, com ofensas, um pai ou uma mãe que não te respeitou, ou que não te respeitaram, mas é o momento de trazer também essa restauração, porque essa palavra é para toda a família, é para o pai, para a mãe, para os filhos, e nesse momento pedimos agora essa unção do Espírito Santo. Agarre essa promessa, porque essa aliança jamais poderá ser destruída. Clame agora, pai. Clame agora, mãe. Clame agora, jovem. Aleluia. Tire agora essa mentalidade de escravo. Deixa Eleazar, abandone Ló, deixa Ismael e entra no ambiente de Isaac. Entre no ambiente de Isaac, que a palavra do Senhor diz que Isaac é riso. A palavra Isaac significa sorriso. É isso que Deus traz para a família. Sorriso, você pode sorrir hoje. Você pode sorrir nessa noite. Deixa que a alegria, o gozo do Senhor, a alegria do Senhor inunde sua casa, sua família. Faça agora e restaura agora essa aliança. Restaura com ela, segura e aperta a mão dela muito forte. Você é minha, você é meu. Eu não te solto, eu não te largo. Você é meu, você é minha. Você é meu filho, você é minha filha. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir dessa aliança. Pai, em nome de Jesus agora, todo romper agora, o único rompimento que eu quero, Senhor, desejo nesse momento é do Espírito Santo. Não um rompimento de alianças que foram feitas, porque eu creio na restauração do Senhor, eu creio na cura do Espírito Santo. Agora comece a trabalhar, Senhor. Comece a tocar, Senhor Deus, da família. Comece a tocar nos filhos, naqueles que, Senhor Deus, se perderam, naqueles que, ó Deus, ó Pai, não estão conosco, aqueles filhos, as filhas, Senhor, ó Deus, os momentos de amores, os momentos, Senhor, ó Deus, ó Pai, de construção, de vida. Senhor, lembra dos momentos em que nós, ó Deus, vivemos em amores. Meu Deus, traz agora a restauração, porque não existe, Senhor, ó Deus, poço tão profundo que tu não sejas mais profundo ainda, porque o Senhor restaura, ó Deus, a casa que uma vez havia perdido, porque o Senhor traz de volta o que se havia perdido, porque o Senhor traz de volta aquilo que se havia perdido, porque o Senhor Deus une mais
O que, ó Deus, eu não vi nela, o que eu não vi nele, agora os meus olhos se abriram. O que os meus olhos não podiam contemplar nessa aliança, mas agora eu consigo ver mais além. Eu posso viver, Senhor, ó Deus, esses momentos, Deus, circunstanciais, que trouxe tanto de sabores, mas, Senhor, agora o Senhor traz de volta o que se havia perdido. Restaura a minha aliança. Diga, meus irmãos, restaura a minha aliança, Senhor. Completa a minha aliança, Senhor. Completa, Senhor, ó Deus. Porque o Senhor é um verdadeiro artista. O Senhor é um verdadeiro artista. O Senhor traz o que era estéril, Deus se torna fértil. O que era, Senhor, ó Deus, tempo de esterilidade, agora é tempo de fertilidade. É um tempo, Senhor, ó Deus, de conquistas. E eu prometo, vocês prometem, eu não vou sair da terra prometida. Seja o que seja as circunstâncias, com sequia, com prosperidade, com escassez, eu não sairei da terra que Deus me colocou. Eu não abandonarei o lugar que Deus fez que eu criasse raízes, que eu desenvolvesse, que eu crescesse. Porque a partir de hoje eu não voltarei para o Egito. Senhor, não quero mais essas experiências. Vocês podem agora, nesse momento, dê um aplauso ao Senhor e dizer: Senhor, eu declaro isso na minha vida. Eu declaro minha família restaurada. Eu declaro na terra que o Senhor prometeu. Você sabe qual é a terra que Deus te prometeu. Ali o Senhor frutificará. Ali está a DNA de Deus. Ali está o Isaac que nascerá desse fruto. Dê um aplauso mais forte ao Senhor Jesus. Amém.